Então tá, bom dia, né? Assim, um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael e a gente vai conversar um pouquinho sobre por que estudar literatura. Rafa, você passa os slides, por favor? Então, queria, antes de começar, agradecer, principalmente, agradecer ao Sempre um Papo pelo convite, pela curadoria. O pessoal é sempre muito eficiente, muito gentil, agradecer muitíssimo a oportunidade. Agradecer à Escola Estadual Silviano Brandão também pela acolhida, professores, os alunos por estarem aqui, Rafael por estar ajudando também desde o começo, dando uma super força na coordenação, obrigadíssimo. Agradecer ao pessoal que está presente por querer conversar sobre literatura. É sempre um privilégio poder falar, dialogar, conversar sobre literatura. E deixa eu passar para o lado de cá que eu acho que eu vou enxergar ali. Tá bom. Bom, então... começar, eu queria que a gente levasse a conversa bem em ritmo de conversa mesmo. Tá? Então, em alguns momentos eu queria que vocês respondessem, dialogassem, evitar sempre a conversa paralela, porque senão acaba que a gente fica meio perdido, mas sempre que tiver uma pergunta, não precisa de ser retórica a pergunta, tá? Vocês podem responder, por favor, interajam nesse sentido, tá bom? Então, vocês são alunos aqui da Escola Silviano Brandão. A média de idade é mais ou menos aí de 15, 14 até 17, né? Alguma coisa assim. Vocês estão no ensino médio, não é isso? 14, alguém falou lá. Vocês moram também aqui por perto, na Lagoinha, nos bairros aqui perto, não é? E vocês estão fazendo cursos técnicos, salvo engano, né? Tem a formação do ensino médio e tem a formação também técnica, não é isso? Estou acertando? Tem alguma outra coisa? Não? Tá, beleza. E vocês costumam também ler, ouvir música, ver filme? Como é que é? Sim? O que vocês costumam ler, ver, ouvir? O que vocês gostam de consumir nessas coisas? Quem ele falou ali? Fala um pouquinho mais alto. O que você gosta de ouvir? Entendi. Legal. Vocês costumam estudar literatura também? Tem literatura na escola? Como é que é a relação de vocês com literatura? Me parece que tem a disciplina língua portuguesa, né? E dentro dela tem o conteúdo de literatura, não é isso? Tá. Alguém fala assim, tem, não tem? Tem opiniões diversas sobre o assunto. Assim. Tranquilo. Tem uma biblioteca também que eu vi, eu passei por ela ali, tem alguns livros bem legais. Inclusive, vou deixar alguns meus lá na biblioteca para quem quiser ler depois. Para quem quiser também não ler, só folhear. Também tem fotinhas, também vale. Pode ler as fotos, né? Também vale a pena. Então, meu nome é Rafael. Esse é meu Instagram também. Quem quiser, segue lá no Instagram. Eu sempre falo bobagens por lá. Tá? Eu vou adorar interagir lá também, abrir caixinha e trocar ideia com vocês. Vai ser sempre um prazer, tá bom? O pessoal tá agitado, final de manhã, né? Bom, então, minha formação é em Letras e Filosofia, mestrado, doutorado em Literatura, e atualmente eu pesquiso a poesia brasileira feita de 64 a 85 contra a ditadura militar. A minha atual pesquisa é sobre isso. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre o porquê estudar literatura, o porquê desse interesse, tentar pensar o interesse de vocês também por isso, né? É um pouco nesse caminho que a gente vai conversar, tá bom? Bom, então, pensando por que estudar literatura, né? É comum os estudantes e diversas outras pessoas perguntarem por que estudar literatura. A questão, às vezes, nasce por se desconhecer o que é literatura e quais suas potencialidades, né? Ou mesmo em razão de não a observarmos em nosso cotidiano, assim. Acho que às vezes a pessoa se pergunta por que eu tenho que estudar isso, né? Qual a intenção de estudar isso? Assim? É muito comum, às vezes, a pergunta nascer como uma afronta também, né? Assim, mas por que você, afinal, quis estudar isso na sua vida? Você podia fazer outras coisas, sei lá, ser dentista, ser engenheiro, fazer direito, ou não estudar, ficar em casa dormindo. Enfim, por que se ficar em casa dormindo é mais difícil, né? Acho que não ia dar para pagar as contas. Mas por que você, afinal de contas, escolheu estudar isso, né? Certa vez, minha esposa e eu, a gente estava conversando com uma amiga, né? Assim, sentado numa mesa de café,
Minha esposa também estuda literatura, tá? Ela terminou o doutorado agora e ela também se dedica ao estudo da literatura. A gente estava ali meio que tomando café e tinha uma pessoa ali interagindo com a gente e fazendo essa pergunta insistentemente. Imagina, assim, a gente dedica a vida a isso e às vezes a pergunta fica um pouco ofensiva, não é? É igual a pergunta assim, afinal, você é gay? Parece uma pergunta que a pessoa não quer saber se você é ou não é, quase que quer confirmar, né? A pergunta não nasce do nada, assim, né? Parece uma pergunta por vezes meio ofensiva também, não é? Não é uma pergunta, ninguém te pergunta assim, mas afinal, você é cruzeiro? Sabe, tem um tom assim, ofensivo, né? Não tem muito isso. Mas às vezes a pergunta o que é, você estuda literatura? Parece assim, mas você se interessa por isso mesmo? Tem um gesto meio assim. Então teve essa pergunta, e a pessoa ficou perguntando isso por um tempão, sabe? E a gente explicando o interesse, a importância política, histórica, social, de estudar literatura, e no fim das contas o nosso prazer de estudar literatura, né? A gente gosta de estudar literatura, e no fim das contas essa me parece a questão mais fundamental também. E a pessoa ali, uma meia hora, enchendo o saco sobre isso, afinal de contas. Então, depois desse longo discurso de afronta, e essa pessoa falando, não, que o filho, a filha, o cunhado, a cunhada foram fazer cursos que são realmente úteis para a sociedade, né? Foram fazer... E você, é isso, da literatura? Depois desse longo debate, a pessoa não entendendo a importância disso, ela levantou, né? E foi para a poltrona que preferiu. Eu queria falar outra coisa, mas não dá. Ela foi ver uma novela das 6, né? Que é uma coisa literária, no fim das contas, né? Ou ela foi assistir uma série no computador, ouvir música, assim. Mas ela, afinal de contas, levantou da mesa e foi sentar para ver novela. Sem perceber que a novela era literatura. Sem perceber que ali tinha um texto literário sendo trabalhado. Assim, poxa, essa pessoa ficou fazendo um longo discurso sobre por que isso da literatura, questionando a coisa, sem perceber que aquilo que ela está consumindo no cotidiano dela é literatura. Eu acho que isso sempre causa muito estranhamento na gente, sabe? Então, eu queria primeiro pensar o que eu estou chamando de literatura, tá? Que é algo próximo de uma definição dada por um teórico, por um crítico brasileiro, chamado Antônio Cândido. O Antônio Cândido tem um ensaio chamado Direito à Literatura e ele tece uma definição de literatura, um conceito de literatura. Em outros livros, em outros textos, ele vai definir literatura de outros modos. Mas eu quis recortar hoje, em particular, essa definição para a gente discutir um pouquinho. E o Antônio Cândido fala assim: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e mais difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Então, estou pensando em literatura de um jeito bastante amplo. Cinema é literatura nesse sentido, a série que você vê no streaming é literatura, a música que você escuta é literatura, o vídeo do TikTok, em alguma medida, passa também pela ideia de literário. Então, não estou exatamente discutindo o que é bom ou ruim, alto ou baixo, não é esse nível de discussão, mas é uma discussão de que toda essa produção ela é também literária, beleza? Então, pensa que esse texto literário ele pode ser poético, né, uma música, um poema, o hino do seu clube, o grito que você faz no estádio, isso tudo pode ter uma dimensão literária, poética. Ficção, a piada que você conta, o romance que você lê, o conto, a crônica, tudo isso pode ter uma dimensão ficcional, narrativa, né? O dramático, aquilo que tem a ver com o teatro, com a série, com a novela, tudo isso tem uma dimensão dramática e é também literário. Enfim, e todas essas outras produções, a piada, a lenda, o folclore, enfim, a fofoca. Fofoca é muito literário, não é? Uma coisa, sabe, que a menina você não sabe o que aconteceu. É esse começo, você vê que a pessoa já vai aumentar um pouco a história, né? Não aconteceu nada, mas a pessoa vai contar a coisa de um jeito enorme. Então, essa forma de aumentar a narrativa já torna ela bem ficcional também. Assim, eu fico aqui muito em cima com medo de cair o tempo todo, sabe? Então, imagino que alguém vai contar em casa que ele de fato caiu, né? Aí, às vezes, eu só tropecei, pulei. Mas em casa você pode contar que... eu, sei lá, quebrei 3 dentes, né, espatifei o óculos e estou paraplégico no hospital. Então, isso tem um lado ficcional, exagerado, né, que não é exatamente a verdade, né?
Isso é muito comum até, às vezes, em jornais, né? Em, sei lá, seu time de futebol, quando um comentarista vai comentar... Opa, falhou? Tá ouvindo? Tá. Quando um time de futebol, um comentarista do seu time vai contar como foi o jogo, ele vai exaltar o seu time, né? Quando ele é contra o seu time, ele vai falar, não, aquele time jogou muito mal. E isso também tem uma dimensão ficcional sendo tramada ali, não é? Então, todas essas produções eu estou entendendo em alguma medida como literárias. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão? Perceba que é uma definição bem de um ponto de vista sociológico. Eu estou compreendendo produções muito amplas da sociedade como literárias, tá? Então, a partir desse conceito, não pretendo aqui dar todos os motivos possíveis de estudar literatura, mas gostaria de pensar algumas razões com vocês, tá? Não vou esgotar o tema, longe disso, mas vamos pensar juntos algumas razões para a gente se interessar por essas produções humanas. Uma primeira, queria começar com esse poema do Paulo Leminski. Estava falando que a gente se dedica à vida, né? Vocês estão no ensino médio. Aí depois do ensino médio você pode fazer a sua graduação. Depois da graduação você pode fazer o mestrado, depois o doutorado. No doutorado, eu estudei, fiquei ali 4 anos fazendo uma pesquisa sobre o Paulo Leminski. E o Leminski, esse ano, completa 80 anos. É um poeta importante do Brasil, de um período que vai ali mais ou menos dos anos 60 até os anos 80. E ele faz esse poema, tá? Que chama Razão de Ser. Escrevo, e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá do céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então, ele vai tecer umas definições muito bonitas, né, de por que ele escreve. Acho que falhou um pouquinho. Tá. Tá falhando? É só quando aproxima da caixa. Ah, tá. Então qual que é a posição ideal? A gente vai achando, tá? Então... Oi? Tá. O Leminski vai falar, então, a aranha, o que ela faz, um gesto espécie de natural dela, um aprendizado também dela ali, mas tem a ver com a tessitura das teias, né? O peixe, o que ele vai fazendo, vocês já viram um peixinho no aquário? Ele está beijando ali. Às vezes um professor de biologia pode me dar outras definições, eu posso estar cometendo algum equívoco, né? Mas o Leminski está falando que aquilo que é mais fundamental, mais natural dele, é escrever. Ele se pergunta se isso teria que ter um porquê, teria que ter um motivo, de fato, para se interessar por isso. Então, no fim das contas, por que literatura? Talvez nem precise da pergunta. Talvez seja uma coisa tão fundamental para aquilo que a gente considera como ou humano, ou um escritor, ou alguém da nossa cultura. Nosso gesto de consumir arte, de consumir literatura, de consumir cultura é alguma coisa tão natural o tempo todo, que talvez nem precisasse, de fato, de perguntar o porquê. Mas ainda assim eu vou cometer, né, essa pergunta e tentar achar algumas respostas. Então, tem que ter porquê? Às vezes a falta de motivo aparente, a imaginada falta de razão, nisso há uma razão muito forte, né? Às vezes a gente não está vendo ali uma razão muito inicial, mas ali tem algum motivo, né? Tem aquela coisa assim, você está fazendo algum gesto repetido a vida inteira e você nunca se perguntou por que eu estou fazendo isso, afinal de contas. Mas ali pode ter um gesto, né? Ali pode ter uma incidência. Por que você quer vestir a sua camisa assim? Ou por que você gosta de andar por essa rua? Às vezes você não parou para pensar que ali nessa repetição constante tem alguma razão para isso, mas pode ter, né? Então, às vezes também a pergunta para que serve literatura, como eu havia falado, pode ter um tom um pouco ofensivo, né? Você perguntar para um sociólogo, mas por que você escolheu estudar sociologia? Né? Não é? A vida inteira o professor de sociologia falando que houve essa pergunta, né? Ou o professor de matemática também, professora, você podia fazer outras coisas na vida, por que estudar matemática? Tem um tom um pouco ofensivo às vezes nisso, né? Mas para além disso, ou a pergunta para que serve literatura, a gente pode se perguntar também, mas para que serve a vida, né? É uma coisa para a gente às vezes tão fundamental, tão básico querer estudar isso e gostar de estudar isso, que perguntar o porquê parece meio descabido, entende? A gente nasce meio sem saber de onde vem, a gente morre meio sem saber para onde vai. Tem, evidentemente, milhões de hipóteses em diversas religiões, tradições filosóficas, mas saber mesmo, eu tenho lá minhas dúvidas.
Você pode ter fé, acreditar, tudo bem, é legítimo. Mas eu cá tenho meu pé de dúvida. Assim, a gente não sabe exatamente, então, por que está nesse lugar. Então tem que saber exatamente por que de tudo. Também a gente fica se perguntando, é uma coisa que eu gosto, uma coisa fundamental, prazerosa, que eu gosto de fazer no cotidiano. Igual um abraço materno. Você se pergunta por que você ganha um abraço materno? Às vezes você só ganha um abraço da sua mãe e é ótimo o abraço da sua mãe. É claro, tem aquela vez que você quer o abraço da sua mãe para ganhar dinheiro, né? Mãe, vem cá, eu te amo, me dá R$10? Né? Quem nunca, não é verdade? Todo mundo riu com aquela carinha assim do tipo, eu fiz ontem. Acontece. Mas para além desses R$10, de fato você gosta da sua mãe e ali tem um gesto de carinho com isso. Né? Então, às vezes a literatura é um pouco esse abraço materno também. Tem alguma coisa de se perguntar para que serve isso? Às vezes nem cabe a pergunta. Né? Então, por que jogar apenas a literatura no campo do útil, do prático, do lucro? Né? Às vezes ela não está exatamente nesse campo. E às vezes ela quer não estar nesse campo também. Ela está no campo do inútil, mas quer um inútil fundamental. Né? As coisas inúteis às vezes são fundamentais. Por exemplo, fazer uma fofoca agora com seu colega enquanto eu estou falando é meio inútil, me atrapalha aqui, é verdade. Mas às vezes você quer fazer, às vezes tem alguma utilidade para você nesse momento, é fundamental para você nesse momento contar que tem um passarinho ali fora fazendo nada, sei lá, voando. E pode ser, tem alguma coisa de uma utilidade inútil nisso, um prazer nessa utilidade inútil. Né? Tem um certo inutensílio nisso. Né? Então jogar a literatura às vezes só no campo do lucro, sim, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Às vezes é muito pobre, não é? Assim, tornar todos os gestos da vida contados apenas pela dimensão do lucro é um jeito de empobrecer todos os gestos da vida. Né? Às vezes os gestos mais fundamentais não são contabilizados. Assim. Por que eu gosto de ficar aí vendo jogo de futebol? Eu não ganho nada vendo aquele jogo de futebol, mas estava muito legal aquele jogo de futebol. Então tem alguma coisa desse inútil que é prazeroso também, tem um lúdico. Então reificar, tornar quantitativo, comercial, todos os gestos, nem sempre é bacana. Né? E empobrece todos os gestos. Né? Então o primeiro motivo para estudar literatura, e talvez o mais importante, é porque é prazeroso. Por que você estuda? Porque eu gosto de estudar literatura. Porque eu acho divertido. Entende? Eu curto. Por que você passa o final de semana vendo uma série no streaming? Porque é legal. Porque eu estou curioso para saber o que vai acontecer com aquele personagem. Que tem sentimentos meus que interagem com aquilo que está passando lá na tela. Por que você quer ler esse livro? Porque eu sei lá o que vai acontecer com esse triângulo amoroso. Eu quero descobrir o que acontece com isso. Então, por que vai acontecer com Harry Potter? Ele vai ou não conseguir matar Voldemort, os inimigos dele, enfim, eu queria não dar spoiler, né? Ele vai ou não isso, mas tem um gesto prazeroso em saber isso, assim. Por que você fica ali horas ouvindo a mesma música? Tem aquele gesto, quem nunca, né? Ficou a tarde inteira repetindo aquela música infinitamente. Para que você fez isso? Você não tem utilidade nenhuma. Mas porque eu quero, porque isso está resolvendo questões internas minhas e tudo mais. Então, tem alguma coisa que é da ordem do prazer, entende? Que estudar literatura, para mim, também está nisso. Né? Resolver uma equação em matemática, tem hora que é divertido. Né? Você resolver regras de 3, tem hora que é divertido ficar resolvendo ali. Então, tem alguma coisa que é da ordem desse prazer também. E quais literaturas que vocês gostam? Tem algum momento, algum livro, disco, filme, alguma questão nesses campos que vocês sentem prazer em fazer? O camarada lembrou ali do Voldemort. Você gosta do Harry Potter? Tem algum filme? O que vocês estão ouvindo, vendo? Tem um cara ali assistindo a palestra com fone de ouvido. Por exemplo, deve ser muito mais prazeroso a música que ele está ouvindo agora do que a minha palestra. É justo, né? Por que não? Alguém falou aula de matemática. Olha, super prazerosa a aula de matemática. Eu acho que eu ouvi errado, mas deve ser isso. Nárnia. Nárnia é legal. Também gosto de Nárnia. Mais algum? O que vocês estão vendo de série? A Bíblia é literatura, né? A Bíblia é literatura. E algumas vezes parece mais ficção, em outras vezes parece mais real, mais histórica. Né? Em algumas vezes parece alguma coisa revelada, em algumas vezes parece alguma coisa inventada.
Tem várias visões, várias leituras sobre isso, né? Eu vou colocar um trechinho da Bíblia mais para frente, tá? Mas enfim, esses textos são também literários, né? Você passa? Então, além do prazer de estudar literatura, vale lembrar que literatura cai no Enem, tá? Então aquela coisa, por que eu tenho que estudar literatura? Porque vai cair no Enem. Você vai ter que passar de ano. Aquela coisa, a literatura não tem nada a ver com a minha vida. Enfim, passar de ano tem a ver com a sua vida? Então estuda literatura, você precisa de passar de ano. Né? Tem a ver, né? Tentar passar no vestibular faz parte da sua vida, então literatura faz parte da sua vida. Tem uma finalidade prática também. Não só essa finalidade utópica do prazer e tudo mais, né? Então essa é uma razão bem prática, porque é importante em provas e concursos. Como é importante em provas e em concursos, é importante também estudar literatura, tá? E vale notar que além da importância da literatura nessa prova, tanto nas questões fechadas como no auxílio da redação, né? Nas questões fechadas de uma prova, no caso do Enem, tem uma porcentagem grande de textos literários. Na redação também tem uma porcentagem, de fato, bem expressiva da importância da literatura nesse texto aberto, ou melhor. No texto fechado é importante, no texto aberto é importante. Na prova de linguagens, muitas questões. Na prova de redação, se você estiver lendo bem, escrevendo bem, isso vai te dar boas notas também. Então isso vai te ajudar de algum modo. Ficou claro? Acho que ficou? Deu para entender? Beleza. Então, ler mais faz com que a gente desenvolva mais habilidades. Assim, é possível interpretar melhor os textos, escrever melhor. Tem alguma dimensão do texto literário? Oi? Que tem a ver também com a capacidade da gente pensar o mundo, né? Se você tem mais domínio de linguagem, se você tem mais recursos para pensar o mundo por meio de linguagem, possivelmente você vai ter uma maior capacidade, efetivamente, de pensar o próprio mundo, de se relacionar com o mundo. Tá, eu ia passar um videozinho, vamos passar? É um videozinho de 50 segundos, tá? Só para a gente prestar atenção numa forma também de pensar o mundo. Então, é um curta-metragem, na verdade o filme todo tem uns 15, 17 minutos, tá? Só que eu escolhi só os primeiros 50 segundos, tá? Mais rapidinho. A música, você vê que tem alguma coisa mais sonolenta, né? Mais lenta, tá começando ainda, ela ainda vai subir, mas eu quis essa parte mais calma, de fato. Esse é o começo de um curta-metragem. Para a criação do filme, há um roteiro produzido e há uma narrativa literária e visual sendo construída, né? E construindo a imagem de uma cidade, que é a cidade... Oi? Que é a cidade... Acho que é embaixo do placar. Oi. Que é a cidade onde eu nasci, que chama Carangola, no interior de Minas. Então o vídeo mistura um pouco de ficção e de realidade, né? Então a literatura, ou essa literatura de algum modo visual sendo construída ali, é um modo também de conhecer o mundo, tá? É um modo de pensar assim, será que essa cidade existe? Por que foram escolhidas essas cenas? Meio bucólicas, meio começando com uma lentidão, o horário da igreja mostrando ali 8h20 da manhã, pode ser um domingo, alguma coisa ainda mais calma. Essa construção também de uma imagem literária tem alguma questão de uma forma de conhecer o mundo também. Alguém já tinha ido a essa cidade? Imagino que não. Então, a primeira imagem que você tem dessa cidade talvez seja isso. Isso constrói para o seu imaginário uma imagem da cidade também, o que é aquele lugar. Imagina, eu não conheço como seria o Rio de Janeiro do século XIX, mas lendo os romances do Machado de Assis, eu tenho uma ideia de como que é o Rio de Janeiro do século XIX. Eu não sei como que é São Paulo dos anos 20,
mas lendo um pouco os textos dos modernistas brasileiros, eu tenho uma ideia de como que é São Paulo nos anos 20. Mas como que é o Japão hoje? Como que é Nova York nos anos 70? Você pode ver filmes dessa época, dessa cidade, para ter uma ideia. Então, a literatura, em alguma medida, ajuda a construir uma imagem do mundo, a conhecer o próprio mundo. Isso também é uma função dela, né? Como que seria uma literatura daqui da Lagoinha? Como que seria uma literatura de BH? Por exemplo, os romances de um autor daqui da Lagoinha, do Marcos Freitas. Ele ajuda a construir um imaginário da cidade de Belo Horizonte também. Então, além de conhecer o mundo e a nós mesmos, é importante estudar literatura, porque é um caminho para transformarmos a nós mesmos e ao mundo, né? Transformar o que nos rodeia também. Então, a literatura tem alguma coisa de aprender sobre isso com ela, mas tem alguma coisa de que ela também transforma a gente, ela também modifica o nosso estar no mundo. Esse é um romance, um livro de crônicas que eu publiquei foi em 2020, 2021, chama 1929, que conta um pouco a história de Carangola, um pouco personagens de Carangola. Essa questão do livro interagir com a cidade, interagir com o estar no mundo, é curioso que algumas pessoas, assim, imagina, um romance em Carangola não vira best-seller, né? Não vai virar Harry Potter. Mas as pessoas que leram ali, é visível como que o texto interage, modifica também o estar no mundo dessas pessoas. Era curioso notar que algumas pessoas, depois de terem lido o livro, quiseram mudar da cidade, ou interagir com a cidade de outra forma, quiseram morar fora de algum modo. São questões que no livro estavam sendo trabalhadas e que, a partir da relação com o livro, as pessoas se modificam também. Eu vou deixar o livro na biblioteca para quem quiser dar uma olhada, tá bom? E o livro está praticamente esgotado na editora, que é legal, então leiam um livro. Então, conhecendo e transformando o mundo, o estudo da literatura é decisivo também, porque ajuda na construção de identidades culturais coletivas, né? O que é ser um carangolense, ou o que é ser alguém da Lagoinha, a construção desse imaginário coletivo pode passar também por esses textos ficcionais, não é? Como que seria ser, por exemplo, alguém que luta pelo abolicionismo, pelo fim da escravatura no século XIX? Lendo textos do Castro Alves, de outros autores, você pode ter uma identidade sendo construída também em torno disso, né? Como que é ser alguém LGBTQIA+, no Brasil hoje, ou nos anos 70? Lendo os romances dessa época em torno desse tema, você vai ter esse imaginário sendo construído também. Então, diversos grupos sociais, nações, comunidades, tribos, enfim, muitas comunidades entendem e constroem as suas identidades a partir desses textos fundamentais. O que é ser brasileiro também? O hino nacional, por exemplo, constrói uma identidade de brasileiro, né? Você pode concordar ou discordar, gostar ou não gostar, mas é um texto fundador para uma construção de uma identidade, não é? Então, esses dois textos também literários, ficcionais, que constroem identidades, né? Vocês devem conhecer, imagino. Alguém quer cantar as coisas? Vocês cantam? Funciona? Não vai dar briga de torcida, não, por favor. Então, alguém é atlético? Quem é atlético? Levanta a mão. Quem é cruzeiro? Levanta a mão. Acho que deu mais atlético, viu? Tá, de novo? Então, quem é atlético? Teve gente que levantou 2 mãos, impressionante. Muito atlético. Quem é cruzeiro? Agora o cruzeiro aumentou. Acho que a galera que é América levantou agora para ajudar. Então, pessoal, antes da gritaria, por favor, vamos deixar o pessoal do Atlético cantar, aí depois a gente deixa o pessoal do Cruzeiro ganhar. Olha, deixa o Atlético primeiro, mas sem grito, só o canto, tá bom? Então vamos combinar assim, quando eu fizer algum gesto assim, vocês param, tá? Para não ficar infinitamente. Então vamos lá, vencer. Vocês estão muito desafinados, pelo amor de Deus. Ficou muito bom. Palmas aí pra vocês. O pessoal foi bem. Então, pessoal, o combinado do silêncio. Vamos recuperar, acalmar. Então,
deixar agora que o pessoal do Cruzeiro cante também e respeitar também o canto do outro, né? Sem vaiar, sem nada, só respeitar o canto do outro, por favor. Então vamos lá. Existe, vai lá. Vamos lá, palmas aí também. Tá bom, pessoal. Depois vamos voltar, calma, todo mundo respira. Tá bom, o pessoal do América tá gritando, querendo direito de canto, eu entendo, calma. Tá? Vamos lá, o pessoal do Tombense também queria cantar, mas não vai rolar. Infelizmente. Quem é tombense? Assim, eu acho que ninguém. Foi mal. Vamos voltar aqui. Então percebe que as identidades são construídas também nesses textos, né? Você percebe como que eu acho que todo mundo cantando gostou de cantar, se identificou com o clube. Isso também é um texto literário, né? Então aquela ideia de que não gosto de um texto literário, mas adoro o hino do meu clube, são discursos que não fazem muito sentido, né? O pessoal ainda está agitado, vamos acalmar, acabou. O Campeonato Mineiro passou. Vamos lá. Então, olha só, essa identidade do clube, ela também é uma identidade passada pela construção do texto. Tá? Ela também passa por identificar com a luta do Atlético, com essa garra do Atlético. Também passa pela ideia do Cruzeiro, do mora dentro do meu coração, como que... Enfim, as pessoas constroem suas identidades em torno disso. Às vezes fazem tatuagem, tatuam as costas inteiras, né, assim, com o escudo do clube. Como que essa construção ficcional é importante para essas pessoas, né? Se a gente for pensar, assim, o clube é uma construção ficcional, como qualquer outra, né? Pessoal, não nasceu assim, olha, eu estava ali na rua e nasceu um pé de Atlético Mineiro, né? Não, é uma construção, uma ficção que foi construída ao longo do tempo, uma identidade, né? Não existia no século XIX, XVIII, existe agora. E que daqui a um tempo vai deixar de existir também, né? Então, é uma construção histórica, humana, como qualquer outra, né? Assim como o que é Brasil, né? O que é Brasil é uma construção ficcional também, em alguma medida, né? Os símbolos que se constroem sobre isso também são ficcionais. As identidades, por vezes, com algumas religiões, também podem ser assim, também são históricas, datadas, né? Aquilo que a gente entende como a construção do mundo, a criação do mundo, também é uma construção histórica. O ser humano desenvolveu uma explicação sobre isso. Então, todas essas explicações são, em alguma medida, ficcionais também. Então, estudar literatura, especialmente hoje, é fundamental porque é um importante exercício de liberdade de interpretação. Por exemplo, podemos nos respeitar uns aos outros, por exemplo, respeitar uns aos outros fazendo silêncio, às vezes, por preferirmos poemas, hinos diferentes. O estudo da literatura dialoga com o princípio democrático do respeito com a diferença, né? Então, respeitar a diferença também é importante, né? Por que o outro gosta desse clube? Por que ele se identifica com esse hino, com essas cores? Isso é uma construção também que passa pelo respeito, não é? Então, o estudo da literatura e a interpretação desses textos passa por uma construção de respeito em relação ao texto, não trair aquilo que o texto te dá, né? Eu não posso falar, por exemplo, que... num texto que constrói uma narrativa sobre o Brasil dos anos 20, de 1920, eu não posso falar que é um texto sobre a Iugoslávia antes de Cristo. Não faria sentido. Então, interpretar um texto tem um certo nível de respeito ao dado que o texto me traz. Mas também tem uma liberdade interpretativa, né? O que significa lutar, lutar, lutar? Eu posso interpretar isso de diversos modos. A garra do clube, do time ali dentro de campo, é uma interpretação, né? A luta dos empresários, dos donos do clube, e eu vou ficar ali torcendo, às vezes, pelo empresário, dono do clube, é uma possibilidade, se você achar que isso é interessante. Mas, enfim, a literatura tem uma dimensão de uma interpretação textual, de uma fidelidade com o texto, mas uma liberdade de construção de sentido a partir do texto, né?
A literatura, aliás, é importante porque possui também uma função educativa, ensinando valores, né? Então, para o hino vocês gritaram, agora vamos fazer silêncio para a Bíblia. Eu coloquei a Bíblia justamente para ver se acalmava depois do hino, né? Para ver se tem um silêncio religioso. Assim. É natural que final da manhã a galera fica agitada, ainda mais considerando que na escola está todo mundo de camisa azul, isso também é um dado importante sobre times, mas vamos voltar aqui. Então, um texto literário, olha só. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? E ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente. E ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Então é uma passagem da Bíblia, de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28, e é um texto que também tem uma dimensão ficcional sendo construída. Você pode acreditar que existe a figura histórica do Jesus, você pode acreditar ou não que ele é Deus, você pode acreditar em diversas coisas, mas há um texto sendo tramado. Isso, imagino que isso possa ter acontecido de fato, mas o autor desse texto escolheu palavras, escolheu modos de contar isso, dar ênfase para um aspecto em relação a outros aspectos, e nisso há uma ficção sendo construída, né? Então, nesse sentido, esse é também um texto literário, assim como outros textos religiosos, sacros, evangélicos, ou, enfim, por exemplo, um Moriqui de Exu também é um texto literário, né? Uma narrativa dos judeus é um texto literário, um texto sobre Maomé, um texto sobre diversas outras religiões, eles podem ter também uma dimensão literária, tá? E é claro que esses textos podem ter outras interpretações. Você pode achar que é um texto religioso, revelado, e a gente pode respeitar também a sua interpretação sobre isso. Esse exercício literário também passa por esse exercício de respeito ao outro, né? Ao texto do outro. Enfim, a literatura, sendo prazerosa, ajudando a estudar para as provas, desenvolvendo nossa capacidade linguística, permitindo conhecer e transformar o mundo, criando identidades e ajudando a respeitar as diversidades, ensinando valores, além de ter inúmeras outras funções, né, é também um direito humano. Né? Entender que o acesso a esses textos, o consumo desses textos, isso é também um direito humano. E é um gesto fundamental, assim, como é um gesto humano que todos comam, tenham refeições diárias, dignas, um lugar para morar, o direito ao estudo, à educação, e o direito aos textos que a humanidade considera fundamentais também. Isso é um gesto humano como qualquer outro, né? A gente tem fome não só de pão, mas a gente tem fome de beleza também. A gente tem fome de ficção, a gente tem fome de literário. Todo mundo, quando vai dormir, ou não consigo saber se é todo mundo, porque eu não estou na cabeça de todo mundo, mas você começa a ficcionalizar sonhando, né? Criando uma narrativa ficcional do sonho na sua cabeça à noite. Não é? Então, é uma necessidade humana, em alguma medida, criar essas ficções. Salvo engano, porque eu, de fato, não estou na cabeça de todo mundo. Né? Então, uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, como um direito inalienável. Né? É fundamental o direito ao texto literário, né? O seu direito a consumir a sua música, a ver o seu filme. Enfim, isso é um direito humano e deve ser respeitado como todos os outros. Né? A gente tem necessidade de consumir essas questões. Não só consumir no sentido econômico, claro, mas consumir no sentido de ouvir um caso, saber também da história que sua avó passou, ouvir da sua avó a história de vida dela. Nisso também tem uma narrativa sendo tramada. E entender, conhecer essas histórias é fundamental até para nos humanizarmos. Enfim, era um pouco isso que eu queria falar. Está falhando aqui? Era um pouco isso que eu queria falar com vocês, né? Os textos que eu usei, tá? O livro que eu havia citado. Opa. Oi? Falhou? Tá. Aqui? Não, embaixo. Isso. Então tá, o 1929 que eu havia falado, o texto da Bíblia, os textos do Antônio Cândido que eu citei. Eu trabalhei muito perto hoje também desse texto do Humberto Eco, que chama Sobre a Literatura, tá? É um texto dele sobre algumas funções da literatura. E o texto do Leminski que a gente tratou também. Mas para a gente terminar, você passa o último. A gente podia tirar uma foto
Eu vou tirar uma foto daqui e vocês fazem algum gesto aí, tudo bem? Uma selfie. Faz uma selfie aqui.